Um problema que você pode estar enfrentando é o caos do dia a dia, ou mais precisamente a bagunça da sua vida, dos seus horários, ou simplesmente você não consegue encaixar todas as coisas que você tem para fazer ao longo da sua semana, ao longo dos seus dias e ao longo do seu mês. Pensando nisso, em um comentário que eu recebi algumas semanas atrás me pedindo um vídeo sobre como organizar seus horários e suas rotinas, eu decidi gravar e fazer esse vídeo trazendo um pouquinho da minha percepção e algumas sugestões com basicamente 7 passos de como você pode fazer isso para sua vida. Antes de qualquer coisa, existem várias, se não milhares de formas diferentes de você se organizar. E eu tô falando isso porque talvez o que eu vou falar ao longo desse vídeo pode ser inútil para você, ou simplesmente algumas partes podem fazer sentido ou não, mas de uma forma ou de outra é sempre interessante ter repertório e ter opções de como você consegue ou como você pode se organizar. E eu falo isso principalmente porque ao longo dos anos eu fui mudando a minha própria forma de organizar os meus dias, organizar meus horários e organizar minha vida. Tudo isso buscando eficiência, equilíbrio e aprimoramento. Minha primeira sugestão para você é comece pelos domingos. Tradicionalmente, domingo é o início da semana, seja aqui no Brasil, seja em vários outros cantos do mundo. Por mais banal que essa informação pareça, é algo simbólico para os nossos cérebros. Particularmente, eu gosto de utilizar os domingos para fazer coisas que a maioria das pessoas tendem a não fazer. Entre todas essas coisas, é justamente organizar os meus objetivos para a semana e as atividades que eu tenho para fazer ao longo de cada dia da semana. Ou seja, as atividades que eu tenho para fazer no domingo, na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ou seja, todos os domingos eu gosto de sentar e organizar toda a minha semana, de domingo a domingo. E eu tô explicando isso, eu tô me utilizando como exemplo justamente para te dar essa dica. Se você quer evitar o caos, se você quer abandonar o caos da sua vida, utilize parte do seu domingo justamente para organizar, definir e planejar o restante da sua semana. E talvez você esteja se perguntando como eu posso fazer isso, como eu posso organizar a minha semana a partir do domingo. E para ser bem honesto, no meu caso eu gosto de utilizar o Notion, assim como todas as coisas praticamente na minha vida, eu esquematizo e eu faço dentro do Notion, mas geralmente eu gosto de utilizar essa forma de arquitetar a minha semana que tá aparecendo bem aqui. Eu literalmente crio um calendário e depois eu crio vários cardzinhos com as coisas, com os dias da semana. Inclusive, isso também envolve os meus hábitos diários, mas isso daqui a gente fala pra depois. Obviamente, se você não utiliza o Notion ainda, por algum motivo que seja, você pode utilizar outros aplicativos, seja o Google Agenda, seja qualquer outro aplicativo, honestamente eu não lembro mais o nome deles, mas você pode utilizar para poder fazer isso, ou até mesmo um pedaço de papel. Se você quiser, você pode organizar toda a sua semana em um pedaço de papel, ou um quadro de parede, ou qualquer coisa assim do tipo. O ponto dessa primeira coisa é justamente que você faça isso no início da sua semana, que você faça isso nos domingos. Tanto porque é o início da semana, quanto geralmente o domingo tende a ser um dia mais tranquilo para a maioria das pessoas. Você não tem que trabalhar, no máximo você vai querer se divertir, mas nada te impede de organizar a sua semana nisso. Honestamente, não leva mais do que 1 hora para fazer isso. Na verdade, deve levar uns 10 minutos, na maioria das vezes. Minha segunda sugestão, que eu sempre gosto de fazer, é separar o que são seus hábitos diários das suas atividades diárias. Afinal de contas, hábitos diários são uma coisa e atividades que você tem para fazer no dia são outra. É uma distinção pequena, mas que no fim faz bastante diferença, principalmente para sua organização pessoal. Por exemplo, a imagem que você está vendo agora são parte dos meus hábitos diários, ou seja, todo santo dia eu faço essas coisas aqui. E como você também pode ver, eu faço isso dentro do Notion. E o que eu basicamente estou chamando de hábito aqui são coisas que, independente de qualquer coisa, eu tenho que fazer no meu dia. Não importa a quantidade de atividades que eu vou ter, não importa, sei lá, se eu vou escrever um livro inteiro dentro de um dia, eu quero fazer essas coisas e isso não vai mudar. Não dá pra mim adiantar, não dá pra mim mudar essa coisa. Por outro lado, essas são as minhas atividades diárias. Obviamente também são coisas que eu preciso fazer ao longo do meu dia, mas elas não são como os hábitos, elas têm um grau importantíssimo de importância, mas não é tão importante, tão diário e insubstituível quanto são os meus hábitos. Elas são atividades mais maleáveis, acho que a gente pode chamar assim. Minha recomendação, deixe ambas as coisas separadas. Separe os seus hábitos das suas atividades diárias. No futuro e até mesmo agora, isso vai fazer bastante diferença. Minha próxima sugestão, que tem muito a ver com o primeiro ponto que eu citei, é defina os objetivos da sua semana. Como eu falei, aos domingos eu gosto de sentar e organizar principalmente duas coisas. Primeiro, são esses meus objetivos semanais e segundo, são os meus dias. E por que primeiro é esse e não esse? Simplesmente porque as atividades que eu tenho para fazer ao longo da minha semana, ao longo dos meus dias, eu posso me basear bastante nesses objetivos. Ou seja, esses objetivos da semana vão ser uma espécie de guia para mim criar o restante da semana. Então, por exemplo, tá aparecendo esse objetivo bem aqui
aqui pra mim, que é a finalização de um livro. Uma das opções que eu tenho pra finalizar, pra ler ao longo da semana esse livro, é dividir parte do livro igualmente ao longo dos dias. Então, por exemplo, segunda-feira eu leio 12,5%, terça-feira mais 12,5%, e assim eu vou até completar os 100% do livro no próximo domingo. Mas ao mesmo tempo que você pode utilizar isso para dividir uma tarefa igualmente ao longo dos seus dias e não ficar muito pesada, você também pode usar essa estratégia de definir objetivos da semana como uma espécie de desculpa para você poder falhar em um dia, ou seja, não quero ler 12% do livro hoje, e no outro dia ou 2 dias depois você compensar aquela coisa que você não fez no dia. Afinal de contas, esse não é um objetivo exatamente do seu dia, mas sim da sua semana. Isso alivia um pouco da sua consciência quando você falha em alguma coisa e ao mesmo tempo ajuda você a dinamizar a sua semana. Talvez em um determinado dia apareça uma série de atividades que é impossível você adiar, e aí você consegue utilizar essa ideia de você ter um objetivo da semana para transferir as coisas que você faria naquele dia para o outro, porque afinal de contas esse é um objetivo para a sua semana e não um objetivo necessário para o seu dia. A quarta coisa que faz sentido e está entrelaçado com tudo isso que eu já falei até agora é a questão da priorização. Mais uma vez, existem milhares de formas diferentes de você priorizar uma tarefa, de você priorizar alguma coisa. Eu, nos últimos 2 anos, preferi optar pela forma mais simples, a forma mais fácil e para mim a forma mais prática. Como você está vendo na imagem aqui, eu gosto de dividir minhas tarefas do dia a dia em 3 níveis diferentes de priorização. Primeiro é a questão do alto, ou seja, são atividades que precisam de uma certa atenção e precisam ser feitas provavelmente no dia que elas estão ali, ou tem um grau de importância muito importante. Grau de importância é muito importante. Eu gostei dessa frase. Segundo, é o grau médio de priorização. Nem é muito prioritário, mas também não é muito sem ser prioritário. E por fim, tem o grau baixo, que aí são coisas ainda mais inúteis e ainda mais simples, que eu posso adiar várias vezes, depois fazer tudo de uma vez. Ou, simplesmente, eu posso, sei lá, eu tô com muita preguiça de começar uma atividade e eu gosto de começar por uma baixa, porque aí eu ganho gás e depois eu vou pra uma alta. Você também tem essa opção. Como eu descrevi no vídeo que tá aparecendo bem aqui, acordar cedo vale a pena. Um dos meus objetivos acordando cedo é justamente conseguir organizar a minha vida, é conseguir organizar os meus horários. Isso basicamente significa que eu utilizo o horário que eu acordo e o horário que eu vou dormir como uma espécie de âncora. Âncora que vai me ajudar a definir outras coisas, outros pontos importantes do meu dia. Minha sugestão para você é: encontre 2 tempos, 2 horários do seu dia a dia que sejam imutáveis, que simplesmente esses são os horários que você vai fazer a coisa e é isso, é imutável. Essa atividade ocorre nesse horário. No meu caso foi dormir. É o mais fácil. Eu sempre acordo e durmo no mesmo horário, desde 2019. Depois que você encontrar essas 2 âncoras, vai ficar 1000 vezes mais fácil de você organizar o restante dos horários do seu dia. Inclusive, eu vou falar isso no próximo ponto. Mas a primeira coisa, procura alguma coisa. Seja, sei lá, horário que você vai para a faculdade ou qualquer outra coisa. Procura horários imutáveis no seu dia para você utilizar como âncora. E a partir disso, a gente entra no ponto 6, que são âncoras menores que vão ajudar a organizar seus períodos e suas rotinas. Tentando definir e deixar mais claro o que significa período. Nesse caso, é um bloco de tempo que você pode utilizar para uma coisa, para fazer uma atividade, para fazer um hábito, ou várias coisas, ou várias atividades. É um pouco complexo só falar assim, então eu vou utilizar isso daqui de exemplo. Eu coloquei no Google Agendas para ficar um pouco mais fácil de você visualizar quais são os meus blocos de tempo, quais são os meus períodos. Eu utilizei minhas 2 âncoras principais, o horário que eu acordo e o horário que eu vou dormir, para poder organizar uma outra coisa que se tornou minhas âncoras secundárias, que são as minhas dietas. Como eu estou seguindo a dieta, uma coisa que a nutricionista perguntou e pediu foi justamente essa ideia de qual é o horário que você sempre acorda e qual é o horário que você sempre dorme. Porque basicamente assim consegue definir o que eu preciso comer no horário que eu preciso comer. Então, como eu tenho horários específicos para comer, assim como você está vendo na imagem aqui de novo, eu gosto de utilizar esses blocos de tempo que estão em branco aqui como essa espécie de períodos onde eu vou fazer determinadas atividades. Meio que foi algo natural enxergar buracos aqui para mim poder encaixar atividades específicas e hábitos específicos. Por exemplo, um que inclusive eu coloquei aqui na agenda para você ver, é a questão da academia. Então, sei lá, eu acordo 4h30 da manhã, faço meu de jejum às 5h30 e logo depois eu vou para academia. Eu encaixei essa atividade, esse hábito que eu faço de segunda a sexta, nessa minha agenda, nesse bloco de tempo aqui que para mim fez bastante sentido. A minha sugestão com tudo isso e com todos esses exemplos é: encontra outras âncoras menores que vão funcionar mais ou menos como as âncoras principais, porém elas vão dividir o seu dia em
blocos de tempos específicos, em períodos específicos. Bem, a última coisa que eu preciso falar para você sobre a organização da sua vida, para organizar o seu caos, o caos do dia a dia, é no momento em que você decidir aplicar alguma das coisas ou todas as coisas que eu descrevi ao longo desse dia, lembra que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. As coisas não vão mudar com o estalar dos dedos em um passe de mágica ou do dia para a noite. Não. Esse tipo de mudança só acontece em filme, e se acontecer? Se você está acostumado com o caos ou até mesmo com outro tipo de organização, vai levar um tempo para você se acostumar com essa nova realidade. Leva um tempo para você se acostumar, leva um tempo para você perceber o mundo de uma maneira diferente, para você perceber as suas coisas através desses novos olhos. Ou seja, simplesmente leva um tempo para você se adequar a uma nova realidade. Lembra disso para você simplesmente não ficar desesperado, falar, não está adiantando, ou qualquer coisa que caminhe nesse sentido. Lembre-se disso para evitar a frustração. Leva tempo para você conseguir aplicar essas coisas. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha achado interessante. Aqui tá aparecendo outros vídeos muito legais, principalmente focados no Notion. Eu tô tentando trazer mais vídeos desse para poder mostrar como eu me organizo dentro do Notion. Então, ao longo das próximas semanas, você vai ver mais vídeos assim, principalmente de coisas que eu mostrei aqui. Todas essas daqui eu planejo mostrar, todos esses templates, todas essas coisas que eu coloquei aqui, mostrando no meu Notion. Depois eu pretendo ensinar você e a outras pessoas a como fazer. E é isso. Se você tiver alguma sugestão, feedback ou quiser pedir algum vídeo, pode deixar nos comentários abaixo. É isso, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu!